Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Beleza? Pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Direito do Trabalho voltado para a segunda fase do exame de ordem, tá legal? E hoje nós vamos estudar aqui a peça que vai tratar da ação monitória, tá legal? Vamos tratar aqui da ação monitória. O que é essa ação, né? Quais são os requisitos, as características dessa peça prática processual, tá? Então, sem muita conversa, sem muitas delongas, vamos partir aqui para o nosso material e vamos já começar a trocar algumas informações, bater um papo aqui sobre a ação monitória, tá bom? Então tá aqui o título aqui da nossa peça, que nós vamos tratar hoje sobre ação monitória e vamos ver quais são os requisitos dessa ação, vamos ver o que é essa ação monitória, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A ação monitória, pessoal, ela vai tramitar no rito especial, tá legal? Ela vai tramitar no rito especial, destinada a propiciar a quem tem o quê? Muita atenção com essa informação. Destinada a propiciar aquela pessoa que possui o quê? Uma prova escrita de uma dívida sem força de título executivo extrajudicial, ou seja, destinada a propiciar a essa pessoa que possui esse documento a possibilidade de ingressar com um procedimento mais simplificado, a fim de que o devedor cumpra a obrigação ou, né, com base em uma sentença judicial, aquele documento ali que não tem uma força, né, não é um título executivo judicial, seja transformado em uma prova escrita em um título executivo judicial, tá ok? Em síntese, pessoal, o que vem a ser uma ação monitória? É toda vez que o trabalhador ele possui a prova escrita, ele possui uma prova escrita de que o seu empregador ele está inadimplente com uma determinada obrigação. Tá legal? Ele tem essa prova escrita confirmando esse inadimplemento dessa obrigação que deveria ser cumprida pelo seu empregador. Só que esse documento, pessoal, ele não possui força de título executivo extrajudicial. Não tem como ele entrar com uma ação de execução. Então, por isso que ele tem que ajuizar uma ação monitória, que é uma ação de conhecimento, para quê? Para obrigar, para compelir o devedor a cumprir essa obrigação ou, com base na sentença do magistrado, transformar esse documento que não tem força de título, né, não tem força de título extrajudicial, transformar esse documento em um título executivo, né, em um título executivo judicial. Então esse é o principal objetivo de uma ação monitória. Pegar aquele documento, aquela prova documental que o trabalhador tem em sua posse, que não tem força de título executivo extrajudicial, e transformar aquele documento em um título executivo judicial. Ou compelir o devedor a cumprir aquela obrigação que está ali declarada, tá certo? Que está ali confessa nesse documento que o trabalhador tem essa posse, tá bom? Então, essa é o principal, né? Esse é o principal objetivo de uma ação monitória. A previsão legal, pessoal, nós temos previsão na CLT? Não, tá? Tendo em vista que nós não temos previsão na CLT, nós vamos utilizar o CPC de forma subsidiária. Então, tem previsão lá nos artigos 700 até o artigo 702 do CPC. Então, não tem tantos dispositivos legais tratando da ação monitória. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas hipóteses de cabimento na seara trabalhista. Quais são elas aqui? Algumas dessas hipóteses. A primeira é quando o trabalhador ele tem um termo de rescisão do contrato de trabalho, ele tem um termo de rescisão do contrato de trabalho assinado pelo empregador, só que o valor correspondente, né, o valor declarado nesse TRCT não foi devidamente pago. Ou seja, o empregador ele tem uma obrigação perante o trabalhador, só que ele não quitou essa obrigação. Outra hipótese é quando você tem um acordo extrajudicial previsto lá na CLT, não submetido à homologação da Justiça do Trabalho, tá? E uma outra situação é quando você tem um termo de confissão de dívida, tá certo? Então, pessoal, nessas hipóteses que eu coloquei aqui para vocês podem observar o quê? Que são documentos que o trabalhador vai ter a sua posse desses documentos, tá certo? Esses documentos, eles não têm força de título executivo extrajudicial,
tá bom? Mas eles estão declarando o quê? O inadimplemento do empregador perante o trabalhador. Então, nessa situação, tendo em vista que esses documentos não têm força de título executivo extrajudicial, o trabalhador ele vai ajuizar uma ação monitória para quê? Para coibir, né? Para obrigar o empregador a quitar essa dívida, tá legal? Para quitar esse inadimplemento, esse valor que não foi devidamente quitado, ou então, de acordo ali com a decisão do magistrado, transformar esse documento que não tem força nenhuma de título executivo extrajudicial, transformar esse documento em um título executivo judicial, para que nós possamos iniciar ali a execução trabalhista, tá legal? Então essas são algumas das hipóteses de cabimento que é cabível o ajuizamento de uma ação monitória, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui o nosso bate-papo. Algumas observações importantes, pessoal. A competência para processar e julgar essa ação monitória é da Justiça do Trabalho. Mas onde que nós vamos ajuizar essa ação? Fiquem atentos. A competência para o juizamento é o local onde a obrigação ela deve ser o quê? Deve ser satisfeita. O local onde a obrigação ela deve ser cumprida. Que no nosso caso aqui na seara laboral, ela guarda uma relação direta o quê? Com a competência territorial, ou seja, o local da prestação do serviço com base lá no artigo 651 da CLT. Então, nesse caso aqui, você vai propor essa ação monitória no local da prestação do serviço do trabalhador, tá certo? Então, de acordo com o local da prestação do serviço, com base lá no artigo 651, você vai ajuizar essa sua ação monitória nessa vara competente, tá? Outras observações importantes aqui, pessoal. Quando você ajuiza essa ação monitória, a partir da intimação, o réu ele vai ter três opções. Tá legal? Que vai ser o reclamado. Ele vai ter três opções. Quais são as opções que ele tem? A primeira vai ser o quê? Vai ser cumprir a obrigação. Então você tem lá um TRCT na qual tem o valor que é devido ao trabalhador e o empregador não pagou. Tá certo? Então, diante dessa ação monitória, se o empregador cumprir a obrigação, pagar o valor que está declarado ali no TRCT, já está satisfeita a questão, tá bom? Então já se resolve essa situação aqui. Ou então, a segunda hipótese é quando o reclamado ele não concorda com isso, ele vai apresentar o quê? Vai apresentar embargos monitórios, vai ser uma espécie o quê? Vai ser um meio de defesa do reclamado em face dessa ação monitória. Então ele vai poder apresentar os embargos monitórios alegando qualquer matéria de defesa, falando que esse valor já foi quitado, falando que esse valor está prescrito, falando que o valor não é exatamente aquele, que ele já pagou parte daquele valor, tá bom? E isso, pessoal, independe de qualquer garantia do juízo. Então ele pode fazer o pagamento ou pode apresentar os embargos monitórios. E por fim, ele pode o quê? Ficar inerte, simplesmente não se manifestar, ficar quietinho no canto dele, tá certo? É uma terceira situação. Ou então você ainda tem uma outra saída, uma outra consequência. Se esses embargos monitórios aqui, ó, se esses embargos monitórios, tá legal? Se eles forem julgados, né, se eles forem rejeitados, a prova escrita ela será convertida em título executivo judicial. Então ela vai ser convertida em título executivo judicial. Então fiquem atentos. Quais são as opções, né, que o reclamado tem diante de uma ação monitória? Primeiro, ele vai fazer a quitação da dívida. Ele paga o valor ali direitinho, cumpriu com a sua obrigação, está resolvida a situação. A segunda hipótese, ele vai poder apresentar o quê? Embargos monitórios. Vai ser o quê? Uma espécie de defesa do reclamado. Ele vai questionar aquilo que está sendo discutido ali na ação monitória. Ele vai informar que já pagou o valor, que o valor está prescrito, que o valor não é aquele ali, que ele deve muito menos do que aquilo ali. Enfim, ele vai trazer ali a sua defesa. Ou então ele pode simplesmente fazer o quê? Ficar inerte, ficar quietinho no canto dele e deixa o processo tramitar a sua revelia. Além disso, pessoal, quando ele protocola, quando ele apresenta a sua defesa, ou seja, quando ele apresenta os embargos monitórios, se esses embargos monitórios, se eles forem julgados, tá? Se eles forem julgados improcedentes, nesse caso, aquele documento que o trabalhador possui, ele vai se transformar em um título executivo judicial,
Tá legal? Então, se os embargos monitórios forem julgados improcedentes, aquele documento que o trabalhador ele possui a posse desse documento, aquele documento ele vai ser transformado em um título executivo judicial. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Como que nós vamos identificar nossa peça prática processual? Ora, a ação monitória será o primeiro ato do processo. Ou seja, o nosso cliente será um trabalhador, tá bom? O nosso cliente será um trabalhador e a proposta da prova, né, o enunciado, irá narrar o quê? Que existe um documento que comprova o quê? O inadimplemento. Porém, esse documento ele não configura um título executivo. Ele não é um título executivo. É somente um documento que declara, tá, que afirma esse inadimplemento ali do reclamado. E como que vai ficar a estrutura da nossa peça? De novo aqui, pessoal, muito semelhante à nossa reclamação trabalhista. Você vai trazer ali os seus fatos, os requisitos específicos, o mérito e os requerimentos finais. Tá legal? Você vai trabalhar ali com base naquela estrutura de uma reclamação trabalhista, tá bom? Então olha aqui o exemplo que nós temos aqui dessa ação monitória. Vamos endereçar ao juiz do trabalho, que em regra ali vai ser o quê? O local da prestação do serviço. Então tá aqui, ao excelentíssimo senhor juiz da tracinho vara do trabalho de tal lugar. Beleza? Olha essa qualificação aqui, pessoal. Olha essa qualificação aqui. É idêntica da reclamação trabalhista que nós já vimos em aulas anteriores, tá? Então tá aqui o nome do reclamante, tem toda a questão da qualificação e qual vai ser o fundamento legal, pessoal? Artigo 700 e seguintes do CPC. Nós não temos previsão legal de ação monitória na CLT. E também você pode citar ali o artigo 769 da CLT. Lembrando que esse artigo 769, ele autoriza a utilização do CPC de forma subsidiária. Tá legal? A gente vai utilizar o CPC de forma subsidiária naquilo que nós não temos previsão na CLT. Então, o artigo 769 ele nos autoriza a essa utilização do CPC. Propor o quê, meus queridos? Propor uma ação monitória. Em face de quem? Em face do reclamado. Qualificação e endereços completos pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Ora, vocês podem observar que essa estrutura aqui é idêntica de uma reclamação trabalhista. Tá legal? Então, com essa questão aqui da qualificação, tenho certeza que vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade se eventualmente for uma ação monitória, tá bom? Temos o nosso primeiro capítulo, que vai ser o quê? Sobre os fatos. Você vai narrar, você vai informar o quê? Que o reclamante, ele é portador de documento, ele é portador de um documento que comprova o inadimplemento do reclamado, apesar desse documento não configurar um título executivo, um TRCT, né, um acordo extrajudicial não apreciado pelo magistrado, um termo de confissão de dívida. Tudo isso é documento que comprova o inadimplemento do reclamado. Requisitos específicos, galera. Você vai informar o quê? Vai destacar o quê? A competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar essa ação monitória, nos moldes do artigo 114 da Constituição Federal. Tá legal? E no mérito, você vai informar o quê? Você vai informar qual é o inadimplemento, o que é devido pelo reclamado. Ou seja, você deve sustentar que, à luz do artigo 700 CPC, a ação monitória ela é cabível, né? Ela é cabível quando? Quando o reclamante detém prova escrita do inadimplemento da obrigação, sem eficácia de título executivo. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, você pode colocar o seguinte, ó, que no caso, ora apresentado, no caso discutido, o documento XYZ demonstra que a empresa, ora reclamada, reconhece a existência da dívida, porém, sem realizar o devido pagamento, estando assim em mora. Então já está informando o quê? Está informando que o documento XYZ, ou seja, um termo de rescisão do contrato, um termo de confissão de dívida, demonstra o quê? Que a empresa reclamada ela reconhece essa dívida, porém essa dívida não foi devidamente adimplida, não foi devidamente quitada pelo empregador. Então, de acordo com os cálculos anexos, o valor atualizado do débito é de R cifrão tracinho. Você não vai liquidar o valor, mas você vai demonstrar que você tem ali no anexo ao seu processo, você tem os cálculos que demonstram o quê? Que o valor devido
tal. E você vai colocar aqui somente o quê? R cifrão, tracinho. Pelo exposto, você vai requerer o quê? A expedição de mandado de pagamento monitório. Ou seja, você vai determinar o quê? Que o juiz faça a expedição de um mandado para que essa dívida seja devidamente quitada pelo reclamado. E nos requerimentos finais, bem simples, bem objetivo. Você vai pedir o quê? Vai pedir o quê? A expedição do mandado monitório para pagamento da importância de R cifrão tracinho. Além do pagamento, pessoal, de algum valor, você pode pedir o quê? A entrega de algum objeto ou a obrigação de fazer ou de não fazer alguma coisa, tá legal? No prazo de 15 dias, sendo consequentemente extinto o processo com o quê? Com resolução do mérito. Aí você vai informar o seguinte: caso não ocorra o cumprimento, tá? Caso ali o reclamado ali não cumpra com essa obrigação, o reclamado possa apresentar o quê? Os embargos monitórios sob pena de revelia. Se lembra que eu falei que o reclamado ele pode apresentar embargos monitórios? E a constituição da prova escrita em título executivo judicial. Vai protestar o quê? Pela produção de todos os meios de prova. E por fim, você vai requerer o quê? Requer a improcedência dos embargos eventualmente apresentados, né, pelo reclamado, e vai pedir o quê? A constituição da prova escrita em título executivo judicial, bem como a condenação do reclamado ao pagamento em custas processuais e honorários advocatícios. Vai colocar o valor da causa e vai fazer o fechamento da sua ação monitória. Tá legal, pessoal? Então ela é uma peça bem simples, bem direta, bem objetiva, não tem tanta dificuldade assim em fazer uma peça de ação monitória. Então você vai fazer a qualificação, que é idêntica à qualificação de uma reclamação trabalhista, você só vai fundamentar ali a sua peça com base no artigo 700 do CPC, tá? Vai trazer um fato ali bem sucinto, informando que o trabalhador ele tem posse de determinado documento que comprova esse inadimplemento, traz ali os requisitos, ou seja, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar essa ação monitória. No mérito, você vai descrever, né, qual é esse documento, se é um TRCT, se é um termo de confissão de dívida, se é um acordo extrajudicial que não foi apreciado pelo Poder Judiciário, tá legal? E aí você vai trazer o valor da dívida e, por fim, você vai fazer ali os seus requerimentos finais, tá bom? Então, a ação monitória, ela tem essa característica. E lembrando que, além de ser cobrado em uma peça prática processual, essas questões de uma ação monitória pode muito bem vir a ser cobrada em uma questão subjetiva, para que você possa discorrer ali de uma situação colocada ali pelo examinador na sua prova de segunda fase do AB em Direito do Trabalho. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham, né, compreendido aqui como que funciona essa questão da ação monitória. Desejo a todos ótimos estudos e até a nossa próxima aula. Forte abraço para vocês. Tudo de bom.